Diz assim a palavra do Senhor, é livro de Joel, capítulo 1, capítulo 3, versículo 3. Joel, capítulo 1, versos 3. Diz a palavra de Deus: ouve isso, vós, anciões, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração, vossos filhos e vossos filhos e vossos filhos, e seus filhos e os filhos destes, a outra geração. Então veja bem, eu entendo aqui que Deus mandou que o profeta guardasse aquela narração, aquela história naquele tempo. Amém? Escrevesse, guardasse ali, aleluia, para que pudesse alcançar até a quarta geração, aleluia, do povo de Israel, para que ficasse por memorial o que aconteceu sobre a face da terra. Amados, incrível, o que aconteceu nos dias de Joel estamos enfrentando hoje. Amém? E diz aqui a palavra do Senhor, versos 4: o que ficou da lagarta, ou comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, comeu a lacusta, e o que ficou da lacusta, comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, e gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Então aqui, amados, a palavra de Deus diz que veio 4 pragas sobre a vinha do povo de Deus. Amém? Veio o primeiro cortador, segundo o migrador, terceiro o devorador e quarto o destruidor. Então vamos falar novamente. Primeiro veio o cortador, segundo o migrador, terceiro o devorador e quarto o destruidor. 4 tipos de insetos. Igreja, eu quero falar para vocês, essa história aqui é muito triste. E hoje, Deus, Ele quer dar vitória para mim e para você. Porque esta história que está sendo relatada hoje, lá dos dias de Joel, vai vir para os nossos dias. Porque tem pessoa que perde o emprego, perde o imóvel, perde a saúde, perde o relacionamento com a família, e assim sucessivamente vai perdendo tudo. E aqui a palavra de Deus, ela diz, né, que o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. Então, amados, eu quero falar para vocês, hoje esta praga que o Senhor irá falar para a minha vida e para a sua vida, Deus, Ele vai falar sobre os prejuízos, sobre as perdas e danos que nos nossos dias a gente tem vivido. E Deus, Ele chamou o povo aqui desta época para voltar para Ele, para se humilhar aos pés do Senhor. Amados, eu estou sentindo grandemente a presença de Deus. Em que, aleluia, naqueles dias, Deus, Ele se manifestou para o povo, pedindo para que o povo se voltasse para Ele, se humilhasse, vestisse um pano de saco, tanto o povo como os sacerdotes. E Deus, Ele disse claramente, né? Deus, Ele mandou que o povo se voltasse para Ele, que o povo se despertasse. Então eu quero falar para você, você que tem sido ouvinte da palavra de Deus, você que tem vivido perdas e danos, você que tem passado por um trajeto, por uma caminhada a qual você tem só perdido coisas na sua vida. Vem o inimigo, ataca seu emprego. Vem o inimigo, ataca seu casamento. Vem o inimigo, ataca seu namoro. Vem o inimigo, ataca a sua intimidade com Deus. Vem o inimigo e vai atacando tudo, vai tirando tudo. Porque é uma sequência, amados. Primeiro vem o cortador. Segundo vem o migrador. O que o cortador faz? Qual é a função do cortador? Ele corta. Ele tira aquilo que você tem. Ele vai tirando. Ele vai arrancando aquilo que você adquiriu. Aí entra o migrador. Aí o migrador, ele começa a dar continuação. Ele vai dando continuidade. Aí você já passa a não ter mais alegria. Você não passa mais a ter vigor. Você já começa a ter prejuízo. Você já começa a ter uma vida minguada. Aí entra o devorador. Em vez de você prosperar, você vai regredindo.
E com isso você vai começando a viver uma vida de tristeza, de vazio, de miséria, seja qual for a área, tá, amados? Eu não me refiro só financeiramente. E aí chega até o destruidor. Coisas que a gente vê, coisas horríveis acontecendo no dia a dia. Pessoas que se entregam para o vício porque não encontram uma solução. Pessoas que saem de casa, vão embora. Pessoas que se entregam para as drogas. Pessoas que já começam a pedir emprestado, não conseguem pagar. Pessoas que pensam em se suicidar. E isto é sério, igreja. Isto é sério. Precisamos agora, em nome de Jesus, fazermos uma reflexão e pensar em tudo aquilo que temos perdido durante a nossa caminhada. O que é que você perdeu? O que é que você hoje almeja restituir da parte de Deus para a sua vida? Eu quero que você nesta noite comece a pensar em tudo aquilo que você um dia perdeu na sua vida. Até mesmo grandes amizades, Deus me mostra relacionamentos. Pessoas com a vida totalmente falida porque se encontram isoladas. Pessoas, como eu sempre digo aqui na live, com depressão. Aí vem as doenças que atacam o emocional da pessoa, pessoas que não dormem direito, não comem direito. Então, amados, aqui o Senhor, Ele mandou o povo se humilhar. Em Joel capítulo 1, Ele conta no versos 4. Ele mandou que o profeta narrasse, guardasse aquela história. Porque foram 4 pragas nos dias de Joel. Veio a lagarta, a lacusta, o gafanhoto, o pulgão e comeram toda aquela vinha. O povo ficou na miséria. Mas o Senhor, Ele é fiel e Ele diz aqui no versos 14: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões, os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Olha que maravilha, né? Nos nossos dias, mesmo meio a uma pandemia, a gente se reunindo no monte, a gente orando no monte, a gente buscando ao Senhor de todo o nosso coração, aleluia, ali, para que Deus venha restaurar, fazer a obra dele nas nossas vidas. Eu vejo pessoas buscando em Deus paz para a sua casa. Eu vejo pessoas buscando em Deus saúde. Eu vejo pessoas buscando em Deus a restituição para o casamento, para a família. Então, amados, aleluia, Deus, Ele é fiel. E aqui a palavra do Senhor manda a gente santificar um jejum, apregoar um dia de santificação. Aqui o Senhor manda que todos nós viemos se humilhar na presença do Senhor. E diz o versos 13: cingivos e lamentáveis sacerdotes, gemei ministro do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco. Olha que maravilha. Em um momento de calamidade a gente está se humilhando perante a face do Senhor. Tem tudo a ver com o que estamos vivendo hoje. Porque hoje, amados, os ataques do demônio não é mais aquela lacusta, não é mais aquele pulgão, não é mais aquela aruga e nem aquele gafanhoto. Mas hoje os ataques têm sido doença, desemprego, separação, doenças crônicas. Glória a Deus, aleluia. Como Deus está falando visível, amados, no nosso meio. Como que eu posso sentir hoje a presença de Deus aqui em nosso meio. Deus falando poderosamente sobre aleluia, o que estamos vivendo hoje na terra. Pessoas desempregadas, pessoas enfermas, pessoas falidas, pessoas que perderam o seu emprego, a sua família, seu casamento. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, o Senhor manda somente que nós, povo de Deus, viemos se humilhar. Por isso que Deus nos incomodou para a gente correr para os montes, buscar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Porque Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele quer cancelar. Deus, Ele quer cancelar desemprego. Deus, Ele quer trazer cura divina. Deus, Ele quer trazer cura interior. E eu vejo pessoas aqui recebendo a restituição no meio da família. Eu vejo pessoas retornando para cargos. Eu vejo Deus entrando com uma nova unção na vida do povo dele.
no nosso meio. Amém? Pode dizer aí, glória a Deus, aleluia. Eu já estou sentindo a presença do Senhor. Porque nos dias de Joel, o povo atacou a vinha. Comeu, os lagartos comeram toda a plantação. A história nos conta que o povo ficou em estado de miséria. O povo lamentava. E o Senhor ali mandou que todos se humilhassem. Tanto o povo como os sacerdotes. Os servos de Deus. E Deus disse: despertai, ébrios, despertai. Amados, eu quero dizer para vocês, eu posso sair agora somente desse versículo e falar para você: o Senhor quer que nós venhamos despertar. Deus, Ele quer que nós venhamos buscar a Ele. Deus, Ele quer que não olhamos para as dificuldades. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer parar o povo, ele quer trazer fome. Ele quer trazer peste, ele quer trazer doença emocional, ele quer trazer frieza no coração da humanidade. Mas nós temos um Deus vivo e poderoso que nos levantou e que está nos levantando. Um Deus que foi com Israel, um Deus que será comigo e contigo, um Deus que quer trazer paz para nossas vidas. Um Deus que quer trazer restauração e restituição. Ah, pastora, mas a minha luta está difícil. Não está não. Não está não. Volta para Jesus no primeiro amor. Começa a se humilhar na presença do Senhor. Começa a se humilhar de forma especial. Começa a se voltar para Deus. Começa a invocar o nome do Senhor junto conosco, e a sua vida vai mudar. Você pode ter certeza que a sua vida vai ser totalmente transformada. Porque aqui nesses dias Deus apareceu para Joel. E Deus falou claramente para Joel que, aleluia, era preciso o povo se humilhar. Era preciso o povo se vestir em um pano de saco e passar um tempo na presença do Senhor. E hoje Deus te convida a fazer isso dentro da tua casa. Separar um tempo para você buscar Ele. Um tempo em que você possa chegar na presença do Senhor e falar: Deus, eu perdi a minha alegria no meu casamento. Eu perdi a minha paz por causa do meu emprego. Senhor, eu perdi a minha saúde, até mesmo a minha saúde. E Deus, Ele quer restituir. Ele quer repreender essas 4 potestades que hoje vem tentando assolar a terra, assolar o povo, trazendo os problemas nos dias de hoje, coisas gravíssimas, amados, ataques demoníacos, e trazendo perdas e danos. Mas o Senhor, Ele é fiel em nosso meio. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz aqui, aleluia, Santo de Israel. Olha que palavra linda para mim e para você. A continuação do recado de Deus para um povo naquela época que se encontrava em estado de miséria. Estado de miséria. Palavra muito feia, mas é a realidade que a história nos passa. Foi um tempo de flagelo, foi um tempo de escravidão, foi um tempo de fome, né? E foi um tempo em que o povo não tinha solução, porque eles tinham perdido toda a sua vinha. Toda a plantação que eles tinham, eles não tinham como sobreviver, eles tinham perdido toda aquela plantação. E aí o Senhor, Ele diz assim no versos 4, capítulo 2, eu quero que a igreja acompanhe, tá? Quem está com Bíblia, lê esta história durante esta semana ou ainda hoje. Começa a ler em Joel capítulo 1 até o capítulo 3 para que vocês venham entender o poder de Deus, como que Deus com mão forte Ele tira o mal de nossas vidas, como que Deus com mão forte Ele tira o mal de sobre a terra, como que Deus com mão forte Ele converte males em bênçãos. Amém? Diz a palavra do Senhor em Joel capítulo 2 versículo 3: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Amados, por quê que aqui todo o poder está nas mãos do Senhor? Porque muitas das vezes a gente mente e a mão de Deus continua na nossa vida para que o inimigo não venha nos ceifar.
A gente toma caminhos errados na nossa vida, a gente erra, peca grandemente, se afasta de Deus com os nossos pecados cotidianos, com as nossas meninices, pelo fato da gente achar que estamos certos, e a mão de Deus continua na nossa vida. Eu falo para vocês que continuam. Eu afirmo para vocês que continua, porque Deus vai nos dando livramento pela misericórdia, por Ele ter uma obra na nossa vida. Porque se Deus fosse largar da nossa mão no tempo em que a gente brincou com o Espírito Santo, tentou manipular, andou com as nossas próprias pernas, em um tempo em que a gente foi insubmisso, amados, eu e você hoje, a gente não existia mais. Simplesmente o Senhor já tinha permitido o inimigo ceifar a nossa alma. O Senhor já tinha permitido, amados. E Ele está simplesmente nos forjando, nos provando por entre meias lutas. E a palavra de Deus diz: desperta, ébrios. Desperta, desperta, vamos despertar. Revolta não vai resolver. Eu posso falar para vocês que remédios não vai resolver. A gente pode tomar um calmante hoje para tentar amenizar a nossa vida e não vai amenizar. Se refugiar em qualquer outra coisa que nos afasta da presença de Deus. Eu falo em questão de distração, entretenimento, qualquer coisa que vai nos impedir de vestir um pano de saco e ir para o joelho e orar. Não vai resolver, não vai resolver de maneira nenhuma. Porque o Senhor, Ele nos chama para uma verdadeira conversão. Porque a palavra diz claramente: quem sabe o Senhor se arrepende do mal. Porque, amados, é a gente que dá a brecha. O homem, ele peca desde a sua meninice. O homem, ele peca desde a sua... O homem, Deus, ele olhou para Noé e disse que nunca mais ele iria destruir a terra em água. Porque ele estava contemplando somente em Noé que o homem, ele era pecador, ele era falho desde a sua meninice. Então Deus, ele disse: não contenderei mais. O meu espírito não vai mais contender com o homem. Então Deus, ele pôs um arco no céu. Ele fez uma aliança com Noé. Porque Deus, ele viu que Noé, o homem como ser humano, ele é falho. Então, amados, quantas das vezes a gente erra, peca e dá legalidade? Aí o Senhor manda a gente se arrepender. Se arrepender de coisas que a gente fez e que causou uma grande destruição em nossas vidas. Através das nossas atitudes, erros, falhas, grandes oportunidades que eu e você teve um dia, como eu já ministrei, e a gente perdeu. E agora a gente tem que restituir com dor, com humilhação, com humildade. Sabe por quê? Porque o tempo está passando. E o Senhor, ele está nos dando uma nova chance. Segura esta chance que o Senhor está te dando. Agarra essa chance e fala: eu vou recomeçar. A partir de agora eu irei me vestir de humildade. A partir de hoje eu vou me unir e viver em uma vida de humilhação. Eu vou me render ao Senhor. Eu não vou mais falar de qualquer maneira. Eu não vou mais pensar de qualquer maneira. Eu não vou me ensoberbecer. Amados, é duro eu pregar isso. Mas tem pessoa que só é humilde quando perde tudo. Tem pessoas que parece ser humilde quando chega em um ponto de falência. E infelizmente, quando está bem, acha que não precisa mais ir à igreja, acha que não precisa mais estar indo ao monte, acha que não precisa mais jejuar. Para que jejuar? Para que me humilhar? Eu falo para vocês porque eu já vi muitas pessoas correndo contra o tempo, sem tempo para Deus. E não resolve, não resolve. Porque a nossa vida tem que estar conectada com Deus. As nossas bênçãos vêm de Deus. Deus, ele tem uma obra e um propósito conosco, amados. Não é só em nos abençoar materialmente, sentimentalmente, financeiramente. O propósito de Deus é que a gente venha ter aliança com Ele eternamente.
Deus, ele tem uma vida de abundância para nós, de vida, de vigor, de alegria. Então, amados, Deus, ele não quer que a gente venha buscar ele somente por causa de bens materiais, ou porque a gente está com o nosso coração doendo, porque fomos feridos por alguma coisa. Deus, ele quer que estejamos constantemente louvando o santo nome dele. Você tem que amanhecer o dia e anoitecer e dizer: a minha família é de Deus, a minha vida é de Deus, meus filhos é de Deus, os meus pais é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus. Deus, toma o teu primeiro lugar na minha vida, na minha casa, dentro de mim. É isso que Deus quer. E o povo de Israel, segundo a história conta, que eles começaram a se distanciar de Deus. Aí veio 4 pragas. Não é da vontade de Deus que entra pragas na nossa vida. A praga da inveja, a praga da miséria, a praga da doença, a praga do desamor. Desperta. Vamos despertar, igreja. Porque o inimigo, ele só quer uma brecha para destruir eu e você. O inimigo, ele só quer um momento. E aí, nesse momento, por que a palavra de Deus diz pra gente se arrepender? Se converter ao Senhor, para que Deus possa se arrepender e suspender esse mal. Porque Deus tem poder sobre o pulgão. Deus, ele tem poder sobre a aruga. Deus, ele tem poder sobre o lagarto. Deus, ele tem poder sobre o gafanhoto. Ele tem. Eu falo para vocês que Deus tem. E ele suspendeu. Quando ele viu o povo dele se humilhando, gemendo de verdade, porque Deus queria um gemido de coração. Tem pessoas que choram falsamente, fica com aquele choro, mas não é um choro de arrependimento. Eu já vi pessoas chorar de ódio. Eu já vi pessoas chorar porque perdeu alguma coisa. O ego ferido. Eu já vi pessoas chorar porque não está se conformando com o prejuízo que teve. É o choro da perda, mas não é o choro do arrependimento. Dói na alma da gente quando a gente perde um emprego, dói na alma quando perde um casamento, dói na alma quando perde uma saúde, porque a gente não queria perder nada. Então Deus, ele disse claramente aqui, amados, para Israel, ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Eu quero falar para vocês como pastora, Deus conhece o nosso profundo e oculto da nossa alma. A palavra de Deus diz, lá em livro de aos Hebreus, que a palavra dele é como uma espada de 2 gumes que entra dentro de nós, vai até a nossa medula, passeia por dentro de nós, nos esquadria. A palavra de Deus nos esquadria. Por isso que lá em Jeremias capítulo 18, ele levou Jeremias à casa do oleiro. E ali ele mostrou para Jeremias um artesão fazendo um vaso. E ele permitiu o vaso cair da mão daquele oleiro. E o vaso se quebrou. E ele disse: posso eu fazer assim? Todo o poder está nas mãos de Deus. Não vamos subjugar a sabedoria de Deus. E achar que Deus, ele só deve olhar para as nossas misérias, momento de angústia que estamos atravessando. Porque a gente perdeu, tá doendo. Não, amado. Deus também, ele sabe o porquê que a gente perdeu. Ele sabe qual foi a nossa legalidade. Deus, ele sabe perfeitamente aonde está o nosso erro, aonde começou a nossa legalidade. Provavelmente a gente não estava valorizando tanto a pessoa do Espírito Santo, dando prioridade à pessoa de Deus. E a gente começou a se afastar de Deus em alguma área da nossa vida. Eu quero falar para vocês que Deus, ele não quer só nos dar uma bênção. Deus, ele quer que sejamos uma bênção. E você é uma bênção. E aqui a palavra de Deus diz: rasgai o vosso coração e não as nossas vestes. Porque Deus, ele sabia que o povo tinha que se arrepender de verdade. Vocês lembram quando a pastora fala aqui na live constantemente pra gente voltar ao início do primeiro amor? É porque Deus não remenda. Ele não remenda. Ele não vai dar sequência na nossa vida, derramando bênçãos sem medidas, com a nossa vida cheia de falha. Ele quer isso aqui, ó. Rasgai o vosso coração. Vocês entendem o que é isso? É você dobrar o seu joelho sem ter momento, hora marcada para levantar, sem se incomodar porque tá frio,
porque está doendo o joelho. E você começa a se entregar para Deus, né, naquele momento. Então Deus, ele queria isso do povo. Ele só ia cancelar aquela praga maligna que veio do norte se o povo fizesse isso. Então, amados, sejamos inteligentes. Não vamos fugir da realidade, porque os males estão passando bem pertinho de nós. Tem coisas que estão passando por debaixo do nosso nariz. Vocês observaram que a palavra de Deus, em Efésios 6:10, manda a gente se vestir das vestimentas santas, das armaduras? Eu quero que vocês comecem a pedir para Deus um capacete. Deus coloca sobre mim um capacete, um sapato de fogo, um colete, para que você possa estar livre dos dardos inflamados, das setas do demônio. É isso que o apóstolo Paulo estava ensinando nos demais, irmãos meus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa suportar nos dias maus. E fazendo tudo isso, fica em paz com Deus. Então não vamos dar mais legalidade. Vigia com as tuas brincadeiras, vigia com as tuas amizades, vigia com os teus comportamentos. Não dê as costas para Jesus. Comece a voltar para Cristo, da forma como Ele está pedindo aqui. Vamos entregar para Deus uma verdadeira adoração em oração. Uma oração de arrependimento e de recomeço. Todos os dias nós temos que orar pedindo a Deus um recomeço. Todos os dias nós temos que pedir o primeiro amor, porque somos falhos e pecadores. Qual dentre vós hoje já não pecou? Hein? Então entra num recomeço, peça perdão para Ele. Fala, Deus, eu quero chegar do outro lado. Eu quero que quando terminar essa pandemia, eu quero voltar a minha vida ao normal. Eu quero receber minhas bênçãos. Promessas que Deus te fez, igreja, desperta. Que Deus, Ele quer te entregar. Deus, Ele quer te entregar o que Ele te prometeu, porque Ele é fiel. Amém? Eu quero que você comece a entrar em uma vida de restituição, porque agora é tudo novo. Esqueça o que se passou, levanta-te e anda. Passamos para outra margem, amém? Porque Deus vai trazer tudo novo para a sua vida. Deus, Ele é fiel e justo para nos abençoar. Aleluia! E comereis fartamente, ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Amém? Então eu deixo essa palavra, versos 25, a palavra-chave para mim e para você, e para todos aqueles que vão estar ouvindo e assistindo a nossa live. Pessoas que estão pior do que eu e você, pessoas que chegou lá no fundo do poço mesmo, pessoas que não tem como. Só Deus para ir lá buscar. Amém? Diz a palavra do Senhor. E restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a lacustra, e o pulgão, e a aroa. E o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente e ficareis satisfeitos. Amém? Então Deus, Ele traz uma palavra para mim e para você de restituição. Ele não vai remendar. Ele vai consertar. Deus, Ele vai trazer tudo novo para mim e para você. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, o cabelo às vezes murcha. Olá, gente. Olá, amados irmãos. Eu convido vocês a compartilhar o nosso vídeo. Compartilha com uma pessoa próxima a você, que você conhece, para que possa estar ouvindo, assistindo o nosso vídeo. Para que Deus possa levar aos corações a palavra dele. Em nome de Jesus.